Encontram-se traços nítidos da administração científica, por exemplo, na obra de Charles-Eugène Bedux, conhecida como The Bedux System. Entre tantas outras, o princípio de utilizar o salário de incentivo para alcançar uma redução de custos imediatos à custa dos trabalhadores, além de esforços para explorar o estudo de tempos e movimentos, isso com grandes variações na prática. O fato é que os estudos de Taylor trouxeram mudanças que continuaram se expandindo. Houve continuidade do processo e foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. O fato é que os estudos de Taylor trouxeram mudanças que continuaram se expandindo. Houve continuidade do processo e foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Entre eles, há um que podemos considerar irônico: a aliança entre o trabalho organizado e a administração científica, que surgiu após a morte de Taylor. E as teses de Taylor foram incorporadas na teoria geral da administração. Frederick Winslow Taylor, um clássico da teoria geral da administração, aquele que por primeiro sistematizou a tarefa fabril. Tempos e movimentos, tudo cronometrado, tudo muito racionalizado. É a derrocada e sepultamento de vez do trabalho artesanal. Agora o trabalhador na estação de trabalho é super especializado em fazer apenas uma ação, sem a menor noção e concepção do todo produtivo, do todo do processo produtivo, da mercadoria que ele produz. Que interessante. A alienação do proletariado e a mais-valia comendo solta. Por quê? Porque por mais que acontecesse um salário de incentivo, remuneração por produtividade, o incremento do trabalho do trabalhador, da inteligência humana à produção da mercadoria, sempre foi muito maior do que qualquer remuneração em dinheiro que o industrial pudesse pagar ao operário. Por quê? Porque o salário é de mercado e a moeda sempre é desvalorizada para que o custo do trabalho caia. Então, nunca a remuneração vai ser justa. E isso é uma questão estrutural, não é uma questão pessoal. Isso não é culpa do industrial, não é culpa do banqueiro, não é culpa do político, não é. São as relações capitalistas de mercado acontecendo. O que o trabalho, o que a inteligência humana, através do operário, incorpora de valor à mercadoria produzida é infinitamente maior do que o salário que o trabalhador recebe, porque o preço para cotar o salário é preço de mercado. E é o mercado que dita os preços de tudo. E a moeda sempre está desvalorizada. Então, o trabalhador sempre é aviltado nos seus ganhos. Então, por mais que ele pudesse produzir, por mais que ele tentasse ganhar parcelas de salário variáveis, ele nunca alcançaria a justiça remuneratória, por assim dizer. Legal, coisa boa. Maravilha. Frederick Winslow Taylor, um revolucionário dentro da Revolução Industrial, transição do século XIX para o século XX. No próximo vídeo, trabalharemos uma leitura do portal InfoEscola sobre a administração científica. Coisa boa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos concluir essa leitura neste vídeo. A administração científica, complemento, bônus. Por Caroline Faria.
por InfoEscola. A administração científica é um modelo de gestão criado pelo americano Frederick Winslow Taylor no fim do século XIX e início do século XX, e que se baseia na aplicação do método científico na administração das organizações industriais, com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos fabris. Taylor procurava uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Assim, ele observou que os sistemas administrativos da época eram falhos. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas por Taylor. A falta de padronização dos métodos de trabalho. Cada operário trabalha da forma que lhe convém. Cada um faz de acordo com o que lhe manda a sua própria cabeça. A falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas sistematicamente por Taylor. Taylor dedicou a vida para pesquisar isso. A falta de padronização dos métodos de trabalho, a falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores sobre o trabalho dos operários, o distanciamento da gerência em relação ao chão de fábrica e a forma de remuneração utilizada. Foram esses os objetos de pesquisa intensa de Taylor. Assim, em 1903, Taylor publica o livro Administração de Oficinas, no qual ele expõe pela primeira vez suas teorias. Taylor propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos. O trabalho deveria ser decomposto, analisado e testado cientificamente, e deveria ser definida uma metodologia a ser seguida por todos os operários com a padronização do método e das ferramentas. Os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de tarefas específicas, uma divisão sistemática do trabalho, e então treinados para executarem a tarefa da melhor forma possível e em menos tempo. Taylor também defende que a remuneração do trabalhador deveria ser feita com base na produção alcançada, pois, desta forma, ele teria um incentivo para produzir mais. Princípios da administração científica. Em seu segundo livro, Princípios de Administração Científica, publicado em 1911, Taylor apresenta seus estudos com maior ênfase em sua filosofia e introduz os 4 princípios fundamentais da administração científica: princípio de planejamento, substituição de métodos empíricos improvisos por procedimentos científicos. Sai de cena o improviso e o julgamento individual e entra o método científico. Há um modo cientificamente determinado para se fazer. É a metodização e a sistematização da tarefa fabril.